O que caracteriza uma grande cidade? Infraestrutura? Economia forte? Oportunidades de trabalho? Se esses são alguns dos quesitos que mais pesam, Joinville é mesmo uma potência. A cidade é literalmente grande. Em território, está entre as maiores do estado, um pouco mais de 1.130 km². Mas esse é apenas um dos números que traduzem a grandiosidade do município. Joinville tem o maior parque industrial do estado, o maior orçamento entre as grandes cidades catarinenses e o maior número de eleitores aptos a votar. No maior colégio eleitoral de Santa Catarina, o número de cidadãos com título é de quase 370 mil. Na comparação com as eleições municipais de 2008, o crescimento do eleitorado foi de quase 8%. Para atender uma população que cresce a cada pleito, a Justiça Eleitoral do município teve que se adaptar. Desde 2010, Joinville é a única cidade do estado onde os eleitores estão espalhados por um total de 5 zonas eleitorais. Nem a capital tem essa realidade. Nas eleições deste ano, a cidade terá 102 locais de votação. Serão 1.017 sessões espalhadas por 45 bairros. Um deles é o Nova Brasília. É aqui que está localizada a Escola de Educação Básica Antônia Alpaídes dos Santos. A cada eleição, passam pela unidade quase 8.200 eleitores. É o maior local de votação de Joinville. E isso, por si só, exige uma atenção especial. Nas eleições anteriores, nós tínhamos 2 delegados de prédio. Nessa eleição, vamos estar em 3 pessoas, porque são muitos eleitores. O trabalho é bastante intenso no dia das eleições, principalmente no primeiro turno, para as eleições para vereadores. Então, nós vamos estar em 3 pessoas para assim poder atender melhor os eleitores e também os mesários. Porque o trabalho do delegado de prédio é estar dando esse suporte, tanto para os mesários quanto para os eleitores, está identificando, colaborando na logística. Então, para nós, esse ano vai melhorar bastante com mais uma pessoa. A preocupação foi a mesma que motivou a Justiça Eleitoral do município a estabelecer um rigoroso cronograma para o treinamento dos mesários. Para isso, foi preciso começar a orientação no primeiro dia estabelecido pelo TRE e seguir com a reciclagem até a data limite definida pelo tribunal. Por dia, foram 5 turmas cheinhas como essa. Detalhe: apenas os presidentes de sessão e primeiros mesários foram recrutados para participar do treinamento. Atender a todos seria impossível. Motivo? A Justiça Eleitoral de Joinville convocou mais de 4.000 mesários para atuar nas eleições. Marcos é um deles. Foi mesário pela primeira vez em 1993 e se orgulha de continuar participando do processo. Joinville, além de ser a nossa terra natal, a nossa terra amada, a gente vota e quer que quem seja eleito continue contribuindo, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança. Eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos, logo eles vão para o colégio municipal, estadual. Então é importante, tanto faz se for para prefeito, para governador, para presidente, a gente sempre quer melhor para a nossa pátria. Os preparativos para as eleições também mudaram o cenário de uma das alas do Centro Eventos Carl Hansen. O local virou o QG dos profissionais envolvidos no processo de abertura, teste e configuração das urnas eletrônicas. Se o movimento aqui foi grande antes da votação, imagine depois. Eu explico. É para cá que as urnas virão depois da retirada dos locais de votação. A orientação do TRE é que todas sejam concentradas nos cartórios eleitorais. Mas em Joinville, o espaço é tão pequeno para a quantidade de urnas que aqui, e apenas aqui, parte do processo vai ter que ser feita em outro local. A orientação é que a totalização da eleição seja realizada no cartório eleitoral e a apuração também. Tá? Mas como Joinville é uma cidade muito grande e contém ali muitas urnas eletrônicas para serem trabalhadas, os procedimentos das eleições exigidos são maiores, Joinville vai ser exceção e vai precisar fazer apuração em um ginásio, no caso no centro de eventos aqui da cidade. Tudo isso é reflexo do quanto a população cresceu nos últimos anos. Quer ver? Dá uma olhada nos números do IBGE. Em 2008, quando a cidade elegeu a atual gestão, eram pouco mais de 492 mil joinvilenses.
Passados 4 anos, o número chega à casa dos 526 mil. Embora a expansão não se compare à dos anos 60, quando a cidade acompanhou o boom demográfico brasileiro, a população segue aumentando em ritmo mais acelerado que na maioria das cidades brasileiras. Aqui, o crescimento médio é de 1% ao ano, o dobro da média nacional. Resultado, a expansão dos chamados bairros periféricos. O que hoje está acontecendo é o seguinte: as novas empresas vêm e procuram locais talvez um pouco mais em conta, mais barato, terreno mais barato. E tem muita empresa já se instalando em Araquari, em Garuva, em São Francisco. E isso vai formando uma metrópole. Joinville, por um lado, Jaraguá também, que tem um crescimento muito acentuado, e os municípios menores que ficam no meio aqui, que ficam nessa região. Nós estamos com um crescimento de aproximadamente 1% ao ano, né, mas já foi bem maior nas décadas de 60 e 70, e mesmo no final da última década, de 2008 a 2010, o índice era de 2, 3% ao ano. A tendência é cair e a tendência é estabilizar, não crescer mais tanto, né? Mas ainda cresce um pouco acima da média nacional. Uma das explicações para esse crescimento está na área industrial do município. É aqui que estão localizadas algumas das maiores empresas que se instalaram em Joinville ao longo dos últimos anos e fizeram da cidade o terceiro maior polo industrial da região sul, atrás apenas das capitais Curitiba e Porto Alegre. Além de aquecer a economia, a vinda delas gerou a necessidade de mão de obra para dar conta da produção e transformou o município num destino estratégico para operários à procura de trabalho. A constante oferta de vagas e o valor da remuneração, que segundo o IBGE se mantém acima da média nacional, são grandes atrativos para quem vem de fora. Em postos de trabalho, o parque industrial perde apenas para o setor de serviços. Em contrapartida, o crescimento populacional originado a partir dessa realidade obriga o município a estar atento ao cumprimento de uma série de demandas. O principal desafio é garantir os investimentos necessários para a manutenção dos chamados serviços básicos. Áreas como saúde, educação e segurança pública sempre foram consideradas prioritárias para uma administração do porte de Joinville, mas elas estão longe de serem as únicas. Uma das mais recentes já afeta alguns dos maiores bairros da cidade e está diretamente ligada a um direito tão básico quanto os demais, o direito de ir e vir. Em Joinville, garantir mobilidade entrou para a lista de desafios da administração municipal. Dados do último censo demográfico mostram que a frota de veículos de passeio já era superior a 182 mil automóveis em 2010 e nem precisava de pesquisa. Basta observar a cidade em horários de pico para ver que o trânsito já reflete a expansão do município. A boa notícia é que a agenda já entrou na pauta da cidade e, aos poucos, lança um alerta para outros municípios. Isso porque, de uma forma geral, tudo o que acontece em Joinville se reflete numa série de desafios para as cidades vizinhas. Mas não são apenas as demandas. Junto com elas, surgem também oportunidades de crescimento para toda a região. Aí vem o conceito de região metropolitana, né? Ou seja, Joinville é a maior cidade da nossa mesorregião, mas todos os municípios têm as suas necessidades, tanto Joinville quanto os outros, mas também têm as suas competências. Então, precisa ter uma troca, tá? De alternativas, troca de conhecimento, troca de experiências, para que todos comunguem dentro dos mesmos objetivos. Esse conceito, essa forma de pensar, mesmo já existindo, tá? Ela ainda não está graçando sobre todas as pessoas. As pessoas ainda não estão adotando isto, tá? Eu acredito que nós poderíamos ser melhores se nós atentássemos para esta condição, essa situação. A leitura que os especialistas fazem disso é que as decisões do município têm sim reflexos em outras cidades. Logo, administrar Joinville exige mais que conhecer os problemas, potencialidades e metas apenas da cidade. É preciso estender o olhar para toda a região.
Afinal de contas, um dos desafios de ser grande é ajudar a cuidar do futuro dos pequenos.